Eu sou a Beatriz Souza da Silva, estudante de Engenharia Civil na UFMS, e eu vou estar respondendo a um quiz e também fazendo um estudo de caso da matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais, referente à presença do dia 25 de março. Então, bem, começamos aqui com o estudo de caso, né? Que diz: você foi contratado como engenheiro responsável para fiscalizar a qualidade dos materiais em uma grande obra de infraestrutura urbana. Um dos lotes de barras de aço recebido para as armaduras do concreto armado apresenta certificados de ensaio de tração com valores que geraram dúvidas na equipe técnica. Lembre-se, em engenharia civil trabalhamos muito com o diagrama de tensão-deformação. Para acompanhar este caso, sugiro que você tenha em mãos ou busque em seus materiais de apoio uma imagem de um diagrama tensão-deformação para aços de baixo contorno, onde aparecem claramente as regiões elástica, plástica e patamar de escoamento. Então vou pesquisar aqui, acho que é mais fácil. Diagrama, tensão da formação. Vamos voltar à pergunta. Pergunta 1 de 7. Ao analisar o gráfico de tensão da formação de uma amostra desse aço, você observa que, ao remover uma carga aplicada que ainda estava dentro do regime elástico, o corpo de prova retornou exatamente ao seu comprimento original. Como você explica esse fenômeno tecnicamente? Qual a propriedade mecânica define a rigidez do material nessa fase inicial, onde a tensão é proporcional à deformação? Lei de Hooke. Bom, então nós temos esse diagrama da tensão-deformação que nos mostra, né, o fenômeno que é a elasticidade, né, e a propriedade mecânica que define a rigidez do material nessa fase é o módulo da elasticidade, ou também chamado de módulo de Young. Então, pessoal, como que a gente ia explicar isso aqui tecnicamente? Eu acredito que o ponto-chave seja entender que o material ele se comporta como uma mola perfeita, né? Então, tipo, nessa fase inicial. E esse retorno ao comprimento original, ele acontece porque as ligações atômicas, elas ainda não foram rompidas. Elas só foram esticadas e depois elas voltaram para a posição de equilíbrio. E sobre a rigidez? Sabe quando a gente diz que o material ele é mais duro de esticar que o outro? Quando quem manda nisso é o módulo da elasticidade, né? Ele é o coeficiente de proporcionalidade da lei de Hooke. E basicamente, quanto maior for esse valor, mais rígido é o aço. Ou seja, menos ele vai se deformar, né? Então, quando a gente aplica uma carga lá na nossa ponte, quando a gente estiver no regime elástico. Então, vou chamar aqui, né? Responder elasticidade. Módulo de elasticidade. Vamos para a pergunta 2 de 7. Continuando o ensaio de tração nas barras de aço da obra, a carga continuou a subir até que o gráfico deixou de ser uma linha reta e começou a apresentar
uma deformação permanente. Você nota que o material atingiu seu limite de escoamento. Explique o que acontece com a estrutura interna do material, em termos de átomos ou deformação, quando ele cruza esse limite e passa para o regime elástico. Por quê? Porque em projetos de estrutura de edifícios, engenheiros civis evitam que o aço trabalhe acima da tensão de escoamento? Pense na diferença em uma deformação que vai e volta e uma que fica para sempre. Bom, eu acredito que esse ponto seja o mais crítico de entender num projeto, né? Porque quando a gente passa do limite de escoamento, o que acontece com o que acontece lá dentro dos átomos é como se fossem peças de quebra-cabeça, né, do metal. E é como se essas peças do quebra-cabeça, elas fossem mudando de lugar, né? Então elas, tipo, não só se afastam, elas também deslizam. E por que a gente tenta evitar isso a todo custo, né, em prédios e pontes? Tipo, imagina que toda vez que a gente parasse um caminhão pesado ou então, tipo, batesse um vento forte, o prédio ficasse um pouquinho mais torto e não voltasse. Com o tempo, as janelas não iam abrir mais, né? As tubulações iam quebrar também. E pior, a estrutura, ela tipo, vai perdendo a capacidade de prever como que ela vai se comportar. Então, a gente planeja e projeta para trabalhar na zona elástica porque a gente quer que a estrutura ela seja confiável. E quando a carga sair, ela, tipo, volte a ser tudo o que era antes. Então, quando o aço cruza esse limite, ocorre o escoamento dos planos atômicos. Então, vou por aqui. Que resultam na deformação plástica. Pergunta 3 de 7. Ainda observando o ensaio das barras de aço após o patamar de escoamento, você percebe que a tensão necessária para continuar deformando o material volta a subir. Esse fenômeno é conhecido como encruamento. Porém, um colega estagiário pergunta: engenheiro, se o aço está deformando tanto, ele não deveria ficar mais fraco? Como você explicaria para ele o que é o encruamento e por que momentaneamente o aço parece ficar mais resistente, suportando uma tensão maior antes de romper? Pense no que acontece quando você dobra um arame de metal várias vezes no mesmo lugar. Ele fica mais difícil ou mais fácil de dobrar na sequência? Ele fica mais difícil, né? O encruamento, ele é o aumento, né, da resistência mecânica de um metal devido à deformação plástica. E isso acontece porque a deformação ela gera um engarrafamento, né, de
várias imperfeições. Aí a gente chama isso de discordância. E isso dificulta, tipo, o escorregamento dos átomos, né? Então, a dúvida do estagiário, né, faz sentido, porque se o material tá apanhando e se deformando, por que, que ele parece ficar mais forte? Eu acredito que a melhor forma de explicar isso é pensar que, conforme a gente deforma o aço, a gente cria uma bagunça, né? E aí, essa bagunça é meio que organizada lá dentro. Então, imagine que os panos de átomos, eles são como corredores, né? Por onde as pessoas, ou seja, as discordâncias, tentam passar. Aí, no começo, o corredor está livre, só que, conforme a deformação aumenta, aí aparecem tantas discordâncias que elas começam a trombar umas nas outras e aí começam a travar. E esse engarrafamento interno, ele faz com que a gente precise de mais força para conseguir deformar o material, né? Por isso que momentaneamente a curva no gráfico ela vai subindo, né? O aço ele fica mais duro e resistente, né? Por causa do estresse que ele sofreu. E é o mesmo que quando você dobra um arame várias vezes, ele vai ficando mais difícil de dobrar naquele ponto, né? Até que ele vai quebrar por exaustão. Então, vou pausar para ficar mais rápido aqui digitar. Então, vamos direto para a pergunta 4. Continuando o ensaio, a carga atinge um valor máximo no gráfico. Esse ponto é chamado de limite de resistência à tração. Logo após esse ponto, você observa visualmente que a barra de aço começa a afinar drasticamente em uma região específica, reduzindo sua seção transversal. Como se chama esse fenômeno de redução localizada na área de seção transversal? E do ponto de vista do projeto estrutural, porque o engenheiro civil deve estar atento à ductilidade, ou seja, a capacidade de deformar plasticamente antes da ruptura desse aço. Esse fenômeno é a estricção. E o engenheiro ele tem que estar atento à ductilidade, porque é o que ela garante, né, que a estrutura avise antes de uma ruptura. Né? Imagina que a gente passou do limite máximo que o aço aguenta, né? Ou seja, o LRT. A partir daí, a barra ela começa a pescoçar, né? Aí ela vai ficar fininha em um ponto específico até ela quebrar. E é isso que a gente chama de estricção. Agora, por que a ductilidade é a melhor amiga no projeto? Né? Eu acredito que seja uma questão de salvar a vida, né? Tipo, igual a dica que o exercício deu aqui, se um prédio ele tiver um problema estrutural, você prefere que ele quebre de uma vez, igual um copo de vidro, ou que ele comece a entortar, né? Entortar, trincar, e aí mostrar que ele tá sofrendo. Então, obviamente, a gente prefere que ele vá trincando aos poucos, né? Para que dê tempo de, enfim, de se organizar. Um aço dúctil, ele se deforma muito antes de romper, né? E esse aviso visual, ele dá tempo para as pessoas saírem do prédio ou para a gente tentar um reforço estrutural. E se o material ele fosse muito frágil, ele ia só explodir sem aviso, né? Por isso que na engenharia a gente gosta, né, de materiais que sabem apanhar e avisar que eles estão cansados antes de acabarem com tudo, né? Enfim. Então, vamos para a pergunta de número 5.
Agora imagine que essa mesma obra de infraestrutura será realizada em uma região de clima extremamente frio, como no sul do Chile ou Alasca, ou que o aço será utilizado em um reservatório de nitrogênio líquido. Existe uma propriedade que relaciona a temperatura com o modo como o material rompe. Alguns aços, ao serem resfriados, deixam de ser dúcteis e passam a se comportar de forma frágil. Qual é o nome desse fenômeno de mudança de comportamento devido à temperatura? E qual é o ensaio mecânico? Aquele que usa um pêndulo pesado para quebrar uma amostra entalhada. Você solicitaria para garantir que o aço não quebrará como vidro no frio intenso. O nome do fenômeno envolve a transição entre dois estados. O ensaio leva o nome de um pesquisador famoso, como Sharp e Isod. É o fenômeno da transição dúctil frágil. E aí o ensaio mecânico utilizado para medir isso é o ensaio do impacto de Sharp, né? Ou ISOD. Pergunta 6 de 7. Mudando um pouco o cenário, imagine que você está projetando o suporte de uma caixa d'água metálica para uma indústria química. Essa estrutura sofrerá ciclos constantes de enchimento e esvaziamento, carga e descarga todos os dias. Mesmo que a tensão aplicada pelo peso da água seja menor que o limite de escoamento do aço após alguns anos, a estrutura pode apresentar trincas e falhar subitamente. Como se chama esse tipo de falha que ocorre devido a tensões cíclicas ou repetitivas? E qual é o nome do gráfico que relaciona a tensão versus número de ciclos que os engenheiros usam para prever a vida útil de uma peça nessas condições? Pense no cansaço do material para se repetir o mesmo esforço milhares de vezes. Isso aqui é a fadiga, né? A falha, chama fadiga. E o gráfico usado é o gráfico SN. Pergunta 7. Para fechar o diagnóstico das barras de aço da obra, você decide verificar a dureza do material, pois suspeita que o tratamento térmico dado pelo fabricante não foi uniforme. Você utiliza um durômetro que pressiona uma pequena esfera de aço endurecido ou carboneto de tungstênio contra a superfície da barra com uma carga específica e depois mede o diâmetro da marca de impressão deixada. Qual é o nome desse método específico de ensaio de dureza que utiliza uma esfera como penetrador? E, de forma geral, qual é a relação direta que existe entre a dureza de um metal e a sua resistência à tração? É que tá falando, né? Vários métodos Rockwell, Vickers e Brinell. Esse aqui começa com a letra D. B. É Brinell, né? É um ensaio de dureza de Brinell. Quanto maior a dureza de um metal, maior vai ser a resistência, a tração, né?